noite. Tudo bem? Bom a gente estar junto de novo. Eu já vi que essa turma que está aqui não tem medo de chuva, não é de açúcar, né? Não se intimidaram com o mau tempo. A primeira noite que nós estamos tendo, a gente foi muito abençoado essa semana, né? Tivemos todas as noites bem agradáveis. Essa é para testar a nossa fé, para ver se a gente está animado mesmo. E você, imagino que já cansado pela semana, cansado do dia. Alguns amigos aí, a gente acompanha um pouquinho a rotina. Eu sei que o Luciano fez uma viagem longa, mas está firme e forte aí. Imagino que muitos outros também tiveram uma rotina pesada durante a semana, mas você não se acomodou, não ficou em casa e está aqui adorando a Deus. Amém por isso? Quero dar meu boa noite também aos amigos da internet que estão nos acompanhando ao longo dessa semana. Deus abençoe você onde você está, perto ou longe, que de alguma forma a palavra de Deus chegue ao seu coração e possa estar lhe fortalecendo e confortando. Por favor, abra a sua Bíblia aí no livro das origens, livro de Gênesis, capítulo 12, por favor. Um livro que a gente não usou essa semana. Eu quero começar por ele. Antes da gente ler, deixa eu fazer um comentário aqui. Deus sempre teve um povo representando ele na terra, certo? Até esse momento aqui, Deus se utilizava de famílias. Que tinha o patriarca, a esposa, os filhos, os servos, os agregados ali, que temiam a ele e o representavam nos diversos lugares onde moravam. Ok? Mas a partir desse capítulo e dos dois versos, nós vamos ler, verso 1 e 2, a gente vai perceber que a partir desse momento, ou desse personagem, ou dessa pessoa da Bíblia, Deus vai começar a ter um outro modo. Ele vai estabelecer uma outra forma de ser representado aqui na terra. Acompanhe comigo, por favor, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E agora o verso 2, então, apresenta exatamente isso que eu estava mencionando antes. De ti farei uma grande nação. Até então era uma grande família. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. E aí o que Deus então afirma e solicita ao mesmo tempo para Abraão? Se tu uma bênção. Ou seja, Abraão, seja uma bênção. Aonde você passar, que você leve bênçãos na vida das pessoas que entrarem em contato com você. Amém? Você já parou para pensar que em algum momento no coração de Deus Ele olhou para você e para mim e desejou isso? Fico pensando, olhando para vocês, alguns eu lembro o nome, outros eu nem sei, outros na hora não vem, mas olhou para vocês e disse assim: seja você uma bênção onde você estiver. É isso que Ele estava dizendo para Abraão agora. Amém? Que privilégio, né? Deus olhar para a gente, e ainda que a gente se sinta tão pequeno às vezes para isso, né? Mas Ele diz: seja uma bênção aonde você for. E Ele estava desejando e esperando isso de Abraão. Agora o detalhe: o que tinha acontecido na vida de Abraão para que ele pudesse ser uma bênção? Vocês acham que há condições? Deus coloca condições para que nós possamos ser uma bênção? O que vocês acham? Sim. Avance um pouquinho na sua Bíblia aí, vá até o livro de Deuteronômio, por favor. O 5º livro da Bíblia. E traduzindo o significado dele, a segunda lei, ou a repetição da lei. Significa a palavra Deuteronômio. Nome de nomos, lei, Deutero, segundo. Capítulo 4. Agora aqui já é uma realidade aquela promessa para que Abraão se tornasse uma grande nação. Agora já era uma grande nação. Essa nação tinha nome. Qual era o nome dela? Israel. Ok? E aí então no capítulo 4, olha só o que Deus fala então através de Moisés para o povo. Verso 5, por favor. Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Lembrando que ele estava a caminho da Canaã terrestre, a terra prometida aqui na terra. Verso 6. Guardai-os, pois, os estatutos, os juízos, cumpri-os, porque isso será o quê?
a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, os princípios que Deus estava deixando para o povo, dirão: certamente este grande povo é gente o quê? Sábia e inteligente. Verso 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Amém? Qual era o segredo? Qual deveria ser o segredo do povo de Deus para que as outras nações fossem despertadas por algo, por alguma característica deles? E ao ver essas características, engrandecessem ao Deus que cuidava desse povo. O que eles deveriam fazer? Obediência a Deus. Se eles cumprissem os estatutos divinos, Deus abençoaria eles grandemente. E as outras nações veriam essas bênçãos e entenderiam que aquelas bênçãos não eram simplesmente fruto de algo deles, propriamente dito, mas do Deus que eles serviam. Fruto das bênçãos que Deus derramaria ao eles estarem se submetendo à sua vontade. Amém? Teve um momento da história de Israel que eu considero assim que foi o momento áureo da experiência deles, o ápice, onde eles cumpriram exatamente a expectativa que Deus tinha para com eles, como seus representantes aqui na terra. E eu imagino que alguns que são que têm o hábito de ler bastante da Bíblia já devem estar imaginando que momento foi esse, no Antigo Testamento. Eu quero que você abra sobre agora em 2 Crônicas, capítulo 9, por favor. A gente sabe que o povo de Israel teve muitos altos e baixos, mas teve um momento em que ele alcançou exatamente aquilo que Deus havia sonhado para eles em relação a eles como seu representante, ou seus representantes aqui na terra. 2 Crônicas, capítulo 9. E ali tem uma história que nós conhecemos, imagino que todos devam conhecer. Qual é o título que tem aí? Você que já achou? A rainha de Sabá visita Salomão. Acompanhe comigo, por favor. A partir do verso 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Verso 2. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. 3. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificar e a comida de sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. E agora eu vou dar um salto. Verso 8, por favor. Bendito seja quem? O Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel, para o estabelecer para sempre, por isso te constituiu rei sobre ele, para executares o quê? Juízo e justiça. Amém? Você consegue relacionar o que nós lemos em Deuteronômio com o que essa mulher viu? O que Deus desejava, o que Deus idealizou, ela conseguiu ver se cumprindo. Porque nesse momento da experiência de Salomão, nós sabemos que também, infelizmente, ele teve o seu momento difícil, mas nesse momento Salomão vivia em plena submissão à vontade de Deus e estimulava o seu povo a isso. E as bênçãos de Deus recaíam abundantemente sobre eles. E as pessoas vinham para ver se realmente era verdade tudo o que escutavam. E chegavam lá e comprovavam que Deus abençoava poderosamente aquela nação. Amém, gente? Por isso, o testemunho, nós sabemos que a mensagem, a maneira de evangelização daquele tempo era diferente de hoje, era centrípeta, a gente chama. O povo ficava ali, vivendo os princípios, Deus abençoando, as nações ouviam as notícias e vinham saber qual era a fonte das bênçãos. E aí se deparavam com um povo que obedecia ao seu Deus, e esse Deus os honrava, abençoando, e isso despertava nas pessoas também o desejo de conhecer esse Deus e se tornarem
próximas e filhas e filhos desse Deus Criador. Amém por isso, gente? Esse é o desejo que Deus continua tendo para mim e para você. E eu queria agora o Novo Testamento, onde agora então Deus também, ele já não usa mais um povo apenas para representá-lo, mas ele forma a igreja cristã. E agora, em 1 Pedro, por favor, avance um pouquinho bastante, mais lá para o final da Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que Deus fala para mim e para você que fazemos parte dessa igreja que é o povo de Deus na face da terra hoje, e já era nos tempos bíblicos do Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. É ou não é um privilégio esse? Deus, eu sei que alguns de vocês nasceram em um berço, em um lar adventista, mas eu imagino que a grande maioria, eu até quero saber isso. Quantos são adventistas de berço aqui? Levante a mão. É minoria, não é uma minoria esmagadora. Agora então, só para sentir o gostinho, né? Quantos eram gentios como eu e foram enxertados na videira? Levanta a mão aí. É a maioria. A gente estava por aí, tateando no escuro, tentando encontrar um sentido para a vida. Talvez como eu, numa outra esfera, eu tentando achar sentido para a minha vida no futebol, você em alguma outra coisa. Em uma pessoa, em um trabalho, em uma faculdade. Eu não sei como é que você estava. Mas Deus nos achou lá. Amém? E Ele nos chamou para conhecê-lo, para encontrá-lo, para mudar nossa vida. E agora, através dessa transformação, dessa relação com Ele, nós então proclamarmos as virtudes dEle. Porque quando nos relacionamos com Ele, nós absorvemos as suas virtudes. Elas são implantadas em nós. Aquilo que nós estamos estudando na lição, que nós chamamos de fruto do Espírito, à medida que nós nos relacionamos com Deus, isso vai sendo comunicado a nós pelo Espírito Santo. E nós vamos, através desses frutos, revelando quem é Deus para as pessoas nas nossas relações. E esse é o propósito que Deus tem para os seus filhos. Amém? E está cheio de gente aí fora, na condição em que nós nos encontrávamos há algum tempo atrás. Alguns há pouco tempo, eu tive a oportunidade de saber hoje, né? Alguns há poucos anos, alguns há um pouquinho mais, como eu, e alguns há muitos anos. Mas Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamarmos o seu amor. Amém? Amém por isso. Quem estava ontem, sabe onde eu parei? Classificados para a fase final do Campeonato Gaúcho. Lembram disso? Quem é que estava ontem? Só para eu ver quem vai ficar meio perdido. Ok, eu não tenho como voltar no tempo. Ok, você vai ter que pegar o negócio andando aí. Mas o fato é que agora, então, classificados para a fase final do Campeonato Gaúcho, eu vou situar vocês no tempo. 1992, mês de setembro, finalzinho já do mês de setembro. Eu costumava ligar naquele tempo, gente, as coisas não eram tão fáceis, não tinha computador, ou pelo menos quem tinha um computador naquela época, era uma pessoa do outro mundo. Celular não existia, tinha o telefone convencional e os orelhões, né? Eu ligava de um orelhão para casa a cada 15 dias. E aí então, entusiasmado, feliz ali pela aquela conquista, né, de ir para a final, o sonho vivo ainda. Qual é que era minha meta? Qual é a meta que eu disse que eu tinha? Voltar para o Inter. Eu queria terminar aquele ano e o time me chamar de volta pelo campeonato que eu tinha feito. E eu via isso de uma forma muito real para acontecer. Eu ouvia já os rumores, os boatos, né, do clube, assim, puxa, a gente, né, emprestou ele está bem. E eu ia ter a oportunidade de jogar contra o Inter agora nessa fase final, o Inter de Porto Alegre. Era tudo que eu queria, poder jogar contra eles. E eles ver que eles tinham perdido. Que modesto, né? Mas aí então, num desses momentos eu fui ligar para casa, fui falar com a minha mãezinha, e aí então liguei para ela, e a gente começou ali os cumprimentos, aquela coisa toda, né?
E aí então a mãe disse assim: filho, eu tenho uma notícia que eu acho que tu vai gostar para te dar. Como a mãe acompanhava, assim, eu sempre falava, quando eu ligava para ela, eu contava, eu dizia que eu orava por eles, contava alguma coisa do que eu estava aprendendo da Bíblia, sobre Deus e tal. Então a mãe, ela via assim que isso estava me fazendo muito bem. Ela tinha acompanhado o meu baque naquela saída do Inter, ela sabia, eu falava para ela assim como Deus tinha me sustentado e me reanimado e me revigorado, e de alguma forma isso eu acho que mexeu um pouco com ela, despertou ela um pouco mais em relação a uma relação assim mais pessoal com Deus. E ela, aí eu disse assim: mãe, que coisa boa, notícia boa sempre é bem-vinda. E eu disse: o que está acontecendo? Aí ela disse assim para mim: filho, estou estudando a Bíblia. Pai, eu disse: mãe, que notícia legal. Mas ao mesmo tempo que eu falei isso, eu pensei assim: mas com quem que ela está estudando a Bíblia? Porque eu sabia que na igreja que nós havíamos sido criados, eu acho que eu mencionei alguma coisa sobre isso para vocês, lá no primeiro dia, né, quando eu me apresentei, não existia o hábito de se ler a Bíblia. Ninguém leva a Bíblia para a igreja, não se incentiva a estudar a Bíblia em casa. E eu sabia que na igreja que nós frequentávamos, fomos criados, não se estimulava, não se tinha o hábito. E não se dava estudos bíblicos também. E aí veio aquele pensamento assim, eu disse: mãe, mas com quem tu está estudando a Bíblia? E ela, assim, com muita satisfação e segurança, ela disse: com os adventistas do sétimo dia. Chegou a vibrou que nem um gol ali, né? E aí eu pensei para mim: adventista do sétimo dia. E eu comecei a tentar pensar assim, né? E agora olha só, abrindo um parênteses aqui. Quando eu estava no Inter de Porto Alegre, lembra que eu falei dos meus colegas, né, os goleiros, o André, vamos ver se a memória, quem é que mais come brócolis aí, além da minha amiga ali. O André, oi? O Felipe, sim, o Felipe foi bem no começo, né? Mas agora já na fase sub-20 ali, ok? Mas tá, puxa, tá ótima de memória, lembrou lá dos primórdios, né? O Preto, oi? Ok, eu falei de muita gente, né? Então, deixa pra lá. Era o pessoal, que eram os meus concorrentes ali, do sub-20. Era o André, o Marcelo e o Preto, ok? O Preto, ele é de Taquara. Olha só, o Preto é de Taquara. E era o meu melhor amigo. Nós éramos os melhores amigos um do outro. Interessante, isso que eu achava legal, assim, nós éramos concorrentes e ao mesmo tempo os melhores amigos. E de vez em quando ele ia para minha casa, para minha cidade, em Montenegro, e eu um dia fui para a casa dele. E quando ele falou, ele me convidou, ele disse: Bruno, vamos para minha casa, passar um fim de semana lá? Eu disse: tá, mas onde é que tu mora? Eu disse: eu moro em Taquara. E eu pensei: mas que buraco é esse? Taquara, onde é que é isso? Que cidade é essa? A gente era muito, adolescente sabe que gosta de uma zoeira, né, de folgar no outro. E olha só, gente, sabe o que ele me respondeu? Vocês não vão acreditar nisso. Ele disse assim: ó, é lá onde tem uma escola adventista, onde os alunos moram na escola. Foi a primeira vez na vida, eu devia ter 16 para 17 anos, que eu ouvi falar em adventista. Olha só. Aí quando minha mãe falou com os adventistas de um dia, eu lembrei disso. O Preto falou dessa igreja aí, que tem uma escola na cidade dele lá. Mas eu nem sonhava que era o IACS, nem fazia nem ideia. Já tinha passado até na frente, mas nunca me chamou a atenção. Fecha parênteses. Aí eu disse assim: olha só, naquela época, gente, início dos anos 90, muitas igrejas estavam surgindo com muita força. Igrejas com a teologia da prosperidade. Meus pais sempre tiveram uma boa condição de vida, e na hora eu pensei: isso deve ser aquele pessoal. Viram a casa boa, e aí estão lá tocando a faca, né? Começaram ali, daqui a pouco eles vão começar a pedir dinheiro. E eu disse para a mãe: mãe, abre o olho. Eu não sei quem é essa gente, mas abre o olho, porque pode ser que eles estão só atrás de dinheiro. Aí mais uma vez, minha mãe é uma pessoa muito serena, muito equilibrada assim. Ela disse: filho, eles não são assim. Eles não são assim. Pode ficar tranquilo. Aí veio a curiosidade: tá, mas como é que começou essa história? Olha só. Na época, eu tinha uma irmã, quer dizer, eu tenho ela ainda, né? Graças a Deus. Mas eu ia dizer que essa irmã, né, Edson, era uma menininha de 9 anos. Hoje ela é uma senhora casada, parcela, hoje eu vou dizer que ela é uma senhora, ela me mata. Está com 34 anos, tem um filho já, adolescente. E aí então ela tinha 9 anos na época,
E na rua que nós morávamos, era uma rua bem pequena, uma parte alta da cidade, era uma rua sem saída, e um dia, uma tarde, ela estava em casa e ela ouviu alguém bater palmas. Ela olhou da janela, a casa de 2 pisos, ela olhou e pensou assim, vendedor. E aí só deu aquela espiada e se recolheu, né? E ela pensou, mas que vai embora esse vendedor. E ela pensou, mas o homem não desiste. Aí ela finalmente foi, então, na porta. Pois não. Aí, a senhora tem um minutinho? Aí minha mãe, olha, a senhora é vendedor? Não, eu quero só conversar um pouquinho com a senhora. Aí ela foi, assim, meio relutante. E aí ele se apresentou e disse, olha, eu faço assinatura de revistas, queria lhe mostrar o material que eu tenho aqui. E ela, pois não, então. Ela, portão fechado, grade, de 3 metros de altura, aquela coisa toda, né? Ela dentro, ele lá de fora. E aí ele começou a tirar o materialzinho dele da pasta, e aí ele mostrou uma revista chamada Nosso Amiguinho. E aí então, ela olhou e tal, achou bacana, ele falou como é que eram as historinhas, as brincadeiras e tal e tal. E ela disse, eu tenho uma filha de 9 anos, eu acho que ela vai gostar disso, eu vou assinar. Só que isso tinha acontecido há 1 ano atrás, eu nem sabia. Isso que eu estou contando agora para vocês. Só que 1 ano depois, ele voltou para quê? Para renovar a assinatura. A mãe fez a assinatura da revista. E ficou recebendo todo mês a revista Nosso Amiguinho. Eu nem sabia disso, estava fora de casa, nem... Só que quando ele voltou para renovar, aí então ele bateu, a mãe reconheceu ele, foi lá, recebeu ele. E aí ele falando, eu vim saber se a senhora tem interesse de renovar a assinatura. E minha mãe disse, olha, eu tenho muito interesse. E aliás, essa revista pertence a alguma igreja? E ele disse assim, olha, a Casa Publicadora Brasileira que produz. E a Casa Publicadora Brasileira pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que a senhora está perguntando? Não, é que me chamou a atenção que no final da revista sempre tem uma historinha da Bíblia. E eu confesso para o senhor que sempre que a minha filha, depois que ela lia e fazia as atividades, eu dava uma lidinha na revista e olhava as histórias da Bíblia. Eu gosto muito das histórias da Bíblia. Falar isso para um colportor. Aí ele, a senhora gosta das histórias da Bíblia? Ela disse, eu não conheço muito, mas eu gosto muito, respeito muito a Bíblia. E aí, deixou na reta, né? Ele diz assim, e a senhora gostaria de saber um pouco mais sobre a Bíblia, conhecer mais profundamente o que a Bíblia ensina? E aí, alemã, né? A alemã deu um passo para até desconfiar, até da sombra. Não. Eu tenho minha religião. Vamos parar porque eu só disse que eu gostei da revista. Aí ele perguntou assim, não, mas foi a senhora que perguntou à igreja que pertence? Eu não falei nada. Eu só estou perguntando se a senhora quer conhecer a Bíblia um pouco mais. Aí ele perguntou assim, mas como é que funciona? Minha mãe perguntou, como é que funciona esse negócio de conhecer mais a Bíblia? Não, se a senhora aceitar, vem uma pessoa aqui, eu vou indicar uma ótima pessoa que vai vir aqui lhe trazer um estudo bíblico semanal sobre vários temas da Bíblia, e se a senhora gostar, a senhora pode ir fazendo o curso. No momento que a senhora quiser parar, não está gostando, não está lhe satisfazendo, a senhora interrompe e tudo bem. E aí a pergunta, né? Daí quanto custa? Essa pergunta não pode faltar, né? E ele disse, não, é absolutamente gratuito o curso. Aí ela disse assim, mas é de graça mesmo? Aquela alemã é tudo assim, né? Brincadeira. Mas ela estava preocupada assim em assumir um compromisso, né? E ele disse, não paga nada, e na hora que a senhora quiser parar, então eu vou aceitar fazer. E aí então ela começou a fazer o tal do curso bíblico. E nesse entre meio aí, ela estava fazendo o curso bíblico, eu fiz a ligação e ela me contou então a história. E aí, claro que nem tudo isso foi falado na ligação, né? Eu estou dando um contexto para você entender. Aí então saí do telefone ali, terminei de conversar com ela e fui à polícia. Eu fui aos meus pais espirituais, as pessoas assim que eram os meus tutores espirituais, meus conselheiros, eram os responsáveis pelo restaurante onde nós jogadores fazíamos nossas refeições. E aí eu cheguei lá e disse, eu tenho que conversar uma coisa com vocês. E eles trabalhando, porque daqui a pouco era o nosso almoço, né, os jogadores iam chegar, mas eles viram que eu estava assim preocupado, eles disseram, então, o que houve? Falei com a minha mãe agora. Que legal, como é que ela está? Não, está bem. Só que ela me contou um negócio que eu estou com a pulga atrás da orelha. E aí o seu Alcides, né, ele disse, o que foi? Ela está fazendo um estudo da Bíblia. E eles, mas glória a Deus, né, que coisa bacana. Não, tudo bem, isso aí tá bom, mas a questão é com quem está estudando.
Aí eles se assustaram. Nossa, eu fico imaginando o que eles pensaram que eu ia falar. Tá, mas com quem eu estou estudando? Adventista do sétimo dia. Aí eu pensei que eles iam botar a mão na cabeça, assim, iam começar a chorar ali de tristeza, né? Aí um olhou para o outro, deram um sorriso, e eu já não estava entendendo mais nada, né? Aí me olharam e o seu Alcides disse assim, ó, pois então incentiva a tua mãe. Incentiva a tua mãe, porque é uma boa igreja. O que eu esperava deles, né? Ah, não, tem que ligar agora e mandar ela parar e tem que puxar ela para a nossa. Ela tem que vir para o nosso lado. Não é assim? Não é assim que a gente faz? E aí mandou eu incentivar ela para continuar com esse pessoal. Eu não sabia nem quem era, só sabia que tinha um colégio que morava gente em Taquara. Oi? Oi? Eles... É que na realidade eles faziam... É batista. Os Atletas de Cristo são... A maioria é batista, né? Mas é que era meio interdenominacional, mas era a igreja batista, a base, né? Então... E aí... Eu disse assim, mas por que o senhor está dizendo isso? Olha o que ele me contou. Os nossos vizinhos são adventistas. Pensa numa família cristã. Olha só, camarada de outra denominação. Pensa numa família cristã. Aí essa hora eu congelei. Porque é a primeira vez que eu ouvi assim, falar de alguém adventista, né? E ele disse assim, sábado, quando a gente está saindo para vir aqui para o restaurante, preparar o café da manhã de vocês, eles estão tudo arrumadinho, o casal, os filhos, eles estão indo para o carro, aí eles abanam para nós, feliz sábado. E eu ouvindo aquilo, né? E nos dias de semana, quando a gente está se arrumando para vir para o trabalho aqui, a gente ouve na casa deles os hinos. E quando a gente chega de noite, a gente ouve eles cantando também. O que é isso? Culto familiar. Aí ele disse assim, ó, pensa numa família cristã exemplar. E ele reforçou, estimula, incentiva a tua mãe, porque é uma boa igreja. Foi a primeira vez que foi a primeira referência que eu tive de Adventista do sétimo dia. Pessoas cristãs. Aí a esposa, que eu não consigo mais lembrar o nome dela, não consigo, eu tento lembrar, mas não consigo mais. Ela disse assim, ela reforçou, não, pensa, a gente nunca ouve xingamento, nunca vê eles brigando, uma família harmoniosa, bonita, dá gosto de ver eles. E à medida que eu ia ouvindo aquilo assim, nossa, eu não sei, Deus de alguma forma falando muito forte para mim, e aquilo me tranquilizou. Eu pensei, puxa, que bom, então a mãe está num bom caminho, graças a Deus por isso, que a gente está longe, fica preocupado, né? Eu acho que nunca vou saber nessa terra quem é essa família. Mas o que eu sei é que eles estavam cumprindo o propósito de Deus para a vida deles. Se pela graça de Deus eu e minha família estivermos no céu, nós vamos ser uma das surpresas que eles vão ter. No momento que eles vão receber a coroa e eles vão ver algumas estrelas que eles nunca souberam da onde apareceu, mas vai estar lá. Sem nunca ter me dito uma palavra. Mas pela vida que eles levaram, ou que levam, eu espero que levem ainda, eles estavam pregando poderosamente para os seus vizinhos, que puderam me dar esse testemunho do que é a igreja adventista. Amém, gente? Foi para isso que Deus chamou eu e você para cá. Para que a gente represente Ele, ainda que a gente não diga uma palavra. Mas ao estar saindo de casa, ao estar trabalhando, ao estar estudando, ao estar em algum lugar comendo, ao estar em algum lugar conversando, assistindo alguma coisa, a gente sem saber, a gente está pregando para pessoas. Nós somos representantes de Deus, embaixadores dele aqui na terra. E assim como a gente é grato por um dia alguém ter feito alguma coisa pela gente, para que a gente encontrasse o verdadeiro propósito da nossa existência, tem milhares ao nosso redor precisando disso. E Deus está contando com a gente. Às
às vezes pessoas que a gente não vai ter oportunidade de falar abertamente sobre a Bíblia, mas a maneira como a gente proceder com elas, de alguma forma elas vão ver que tem alguma coisa diferente na gente. E Deus vai achar um meio de conseguir fazê-las entender que o que fazem diferente é a palavra dele. O que fazem diferente não é necessariamente a placa, mas é a mensagem que essa igreja carrega, que é poderosa, é a verdade presente para transformar a vida dos seus membros. Amém? E eu quero terminar a mensagem dessa noite convidando a minha amiga, que eu acho que é Ranúzia o nome dela. Oh Deus, obrigado. Eu lembrei o nome dela, eu achei que não ia lembrar. Ela vai cantar agora. E enquanto ela estiver cantando, eu queria que você orasse aí, pedindo: Senhor, mesmo no meu silêncio, ajude que as pessoas vejam alguma coisa de Ti na minha vida. E elas, de alguma forma, sejam influenciadas para, em algum momento, de várias maneiras, elas poderem Te conhecer e se prepararem para o Teu reino. Amém? Ore aí onde você está, enquanto nós estivermos ouvindo a música, e depois nós vamos orar todos juntos. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas para o mundo e tudo que contens, mas volta triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói, abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te roubas a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pra o mundo e tudo que contens, mas volta triste como ninguém. Junto de Cristo sempre existe um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, onde tua vida pode retomar,
deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais? Então, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor fez o convite da salvação para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos ajudou a dizer sim para Ti. Obrigado por ter nos tirado de um mundo de ilusões, de fantasias enganosas, de sofrimento, de decepções, de tristeza, de amargura. E obrigado por fazermos parte do Teu povo, que o Senhor formou, escolheu para Te representar nessa terra. Não somos melhores que ninguém, temos tantas limitações, tantas fraquezas, mas a mensagem que nos sustenta é verdadeira e é perfeita. A Tua palavra é perfeita. E o Senhor levantou esse movimento chamado Movimento Adventista do Sétimo Dia para apresentar ao mundo a Tua verdade, a palavra completa. Que o Senhor nos sustente a cada dia e que o Senhor, acima de tudo, nos atrai a Ti para que diariamente nos alimentemos de Ti, para recebermos as Tuas virtudes, conforme 1 Pedro 2,9, para que as Tuas virtudes, elas possam ser manifestadas através das nossas palavras, nossos atos a cada dia, em nossas convivências, com as pessoas que nós convivemos, para que elas possam ver um pouquinho de Ti em nós. Abençoe cada um de nós para isso. Nós pedimos que o Senhor nos acompanhe agora ao sairmos, nos dê mais uma vez um bom retorno para casa, um bom descanso. Amanhã é o dia de preparação. Tenhamos um dia abençoado e que à noite possamos estar aqui juntos para ouvir Tua palavra, participarmos com alegria da ceia, pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.